Imagina só, em 1958, uma ordem que parecia bem simples foi dada para centenas de milhões de pessoas. E o resultado? Bem, não foi só um passarinho que sumiu do mapa. Foi, na verdade, a maior fome que a humanidade já viu. Pois é. Como é que uma ordem para matar passarinhos pode ter causado a morte de dezenas de milhões de pessoas? É uma pergunta pesada, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A história de como uma campanha contra um bichinho tão pequeno virou uma catástrofe gigantesca começa com uma única ordem. Então, para entender isso, a gente precisa voltar para a China de 1958. O país estava no meio de uma transformação maluca, uma coisa chamada o Grande Salto Adiante, sabe? Liderado pelo Mao Tse-tung. A ideia era industrializar e coletivizar tudo, e rápido. E aí, no meio dessa loucura toda, eles elegeram o inimigo público número 1, o pardal. A lógica parecia fazer sentido na época. Pardais comem grãos, certo? As contas do governo diziam que cada passarinho desses comia quilos e quilos de grãos por ano. Para um país que estava ralando para alimentar todo mundo, eles não eram só passarinhos, eram ladrões. Só que o buraco era mais embaixo. A coisa foi vendida de um jeito muito mais forte. Não era só sobre os grãos, entende? Virou uma questão ideológica. De repente, os pardais foram taxados de praga capitalista, que roubavam os frutos do trabalho do povo. E aí pronto, essa ideia virou política oficial do governo. Os pardais entraram na lista da chamada Campanha das 4 Pragas. Eles estavam lá, juntinho com ratos, moscas e mosquitos, só que, enquanto os outros eram alvos por causa de doenças, a única culpa do pardal era, supostamente, comer a colheita. Com o inimigo definido e demonizado, a nação inteira foi convocada para uma guerra. Uma guerra total. O que aconteceu em seguida foi, sem exagero, uma das maiores e mais bem organizadas campanhas de extermínio que a gente já viu na história. Os métodos eram cruéis e todo mundo tinha que participar. A população inteira foi chamada para a luta. Imagina a cena: gente batendo panela, tambor, qualquer coisa que fizesse barulho por horas a fio. A ideia era não deixar os passarinhos pousarem para descansar, até eles simplesmente caírem do céu, mortos de cansaço. Fora isso, era destruir ninho, quebrar ovo, matar filhote, uma erradicação sistemática mesmo. Esse relato dá uma ideia da loucura que foi, né? Tenta imaginar isso. Cidades e campos inteiros fazendo um barulho infernal o dia todo, com um único objetivo: não deixar nenhum pardal em paz. A mobilização foi total, não tinha como escapar. E o resultado, foi devastador para os pássaros. A estimativa é de que uns 2 bilhões de pardais foram mortos, em só 2 anos. Então, se a gente pensar só no objetivo da campanha, foi um sucesso absurdo. Os pássaros praticamente desapareceram de várias partes da China. Só que essa vitória acabou sendo o começo da verdadeira tragédia. A campanha inteira foi baseada num erro de cálculo, um erro ecológico fatal que ninguém imaginava as consequências que traria. E aqui está o pulo do gato, o erro fatal. É verdade, os pardais comiam grãos. Mas uma parte gigantesca da dieta deles, principalmente na hora de alimentar os filhotes, era de insetos. E adivinha qual inseto? Exato, gafanhotos, um dos piores inimigos de qualquer plantação. Então, o que aconteceu? Ao tirar os pardais da jogada, o governo chinês, sem querer, tirou o controle natural de pragas. Foi um desequilíbrio total no ecossistema. Sem ninguém para comê-los, os gafanhotos, eles fizeram a festa. Começaram a se multiplicar de um jeito descontrolado. Agora a gente chega na parte mais sombria da história. Vamos ligar os pontos entre esse desastre ecológico e a tragédia humana que vem em seguida: a Grande Fome Chinesa. Aquelas mesmas plantações que a campanha queria proteger acabaram sendo devoradas. Aniquiladas por nuvens de gafanhotos, uma coisa de filme de terror. A produção de comida no país inteiro simplesmente despencou. E isso, somado aos outros problemas do grande salto adiante, foi a receita do desastre. O custo em vidas humanas é difícil até de imaginar. As estimativas falam em até 45 milhões de pessoas, mortas de fome entre 1958 e 1962. Isso faz dela a pior fome de toda a história. E o mais chocante não foi por causa de seca nem de enchente, foi por causa de uma decisão humana. Olhando os números, a gente vê o tamanho do estrago.
A taxa de mortalidade na China mais do que dobrou, com pico em 1966, bem no auge da fome. Este gráfico aqui não é só estatística, né? Cada ponto aí representa milhões de vidas que foram perdidas. E a ironia da história é de cortar o coração. Enquanto milhões de pessoas morriam de fome, o que o governo dizia? Declarações oficiais, como essa aqui de 1960, comemoravam o sucesso da campanha. Uma desconexão completa com a realidade terrível que estava acontecendo no país. Mas claro, uma hora a realidade bate na porta. E bateu forte. O governo não teve mais como ignorar o que estava acontecendo e foi forçado a repensar essa guerra contra a natureza e a admitir que tinha cometido um erro catastrófico. Então, em abril de 1960, depois de alguns cientistas que tinham sido ignorados lá no começo finalmente serem ouvidos, o próprio Mao mandou parar a caça aos pardais. O problema? Já era tarde demais. E numa daquelas viradas que só a história consegue criar, a China teve que fazer o impensável: importar 250 mil pardais da União Soviética para tentar consertar o estrago. A lição que fica dessa história toda é bem dura, mas é clara. A natureza é um sistema super complexo, onde tudo está conectado. Quando a gente ignora isso e tenta aplicar uma solução fácil, simplista, para um problema ecológico, o resultado pode ser um desastre muito, mas muito maior. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Pra gente pensar. A tal campanha começou com uma intenção que parecia boa: ter mais comida para todo mundo. Mas ao passar por cima do conhecimento mais básico de ecologia, o preço final foi uma fome devastadora. E agora, quero saber, o que fica dessa análise para quem está assistindo? Tem algum outro assunto, algum outro evento histórico complexo que a gente deveria destrinchar por aqui? Deixem as sugestões aí nos comentários. E claro, para continuar entendendo o mundo de um jeito mais a fundo, não esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima!